Deus colocou no nosso coração, Ele vai trazer a mensagem hoje, eu tenho certeza que dentro dessa série Ele vai falar com a gente. Eu vou sentar bem aqui na frente, que eu vou aprender, vou receber de Deus. Eu acho que o maior segredo é a gente ver aqueles que andam com a gente crescendo, avançando. E o Rodrigo vai longe, hein? Você pode colocar aqui, obreiro? Vai que um dia ele vai pregar aí para 15, 20 mil pessoas. Eu vou poder dizer, um dia eu coloquei o púlpito para ele, irmão, tá registrado. Boa noite, igreja, paz seja convosco, amém? Bom dia, igreja, paz seja convosco. Acostumado com a noite já, amém? Mas olha só, dia 30 e 31 de agosto, está chegando agora o nosso Face a Face, dá glória a Deus aí. Quem já fez a sua inscrição no Face a Face aí? Levanta sua mão assim. Cara, se inscreva no Face a Face, dia 30 e 31 de agosto, já viramos o lote, tá bom? Sua inscrição agora apenas R$150, é o melhor investimento que você vai fazer na sua vida. Serão 24 horas que eu tenho certeza que vai mudar a sua trajetória, que vai mudar a sua caminhada com Cristo também. E eu tenho certeza que você que quer ter um encontro face a face com Deus, a sua vida nunca mais será a mesma. Temos uma equipe de excelência que vai servir você, que vai ministrar sobre a sua vida. Eu tenho certeza que você vai subir neste altar para testemunhar o antes e depois do seu face a face, tá bom? Como eu faço para me inscrever? Como é que eu faço para mim pagar esses R$150? Você pode pagar através do boleto, do Pix, você pode pagar através do cartão de crédito. Tem várias facilidades para você, tá bom? E você pode procurar a nossa irmã aqui, a Julie, tá bom? Cara, não perca tempo, faça a sua inscrição ainda hoje, porque eu tenho certeza que vai ser o melhor investimento que você vai fazer na sua vida. Quantas e quantas pessoas têm a sua vida transformada através do face a face? E chegou a sua vez também, a sua vez de ser tocado, ministrado e ter um encontro face a face com Deus. Amém? 30 e 31 de agosto, marque essa data, faça a sua inscrição ainda hoje, porque a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Fala para quem está do seu lado aí, faça a sua inscrição ainda hoje. Não temos mais muita vaga, tá bom? Então faça a sua inscrição, garanta a sua inscrição. Não, mas eu ainda não tenho esse dinheiro, meu irmão. Até o dia 30 de agosto eu tenho certeza que o Senhor vai prover na sua vida. Vai prover tanto que você vai poder investir na vida de outra pessoa também para participar do face a face. Glória a Deus. Mas agora, vamos voltar aqui aos lugares que não te cabem mais. Alguns lugares não são errados, só são pequenos demais para o novo que Deus tem para você. Amém? Quando nós passamos a entender isso, entender que Deus ele tem coisas novas para a nossa vida, nós entendemos que tem alguns lugares que já não pertencem mais a cada um de nós. Tem lugares que vão ficar pequenos demais para aquilo que Deus ele vai fazer através de mim, através de você, na sua vida. E eu preciso entender isso, amém? E nessa manhã, Deus nos trouxe aqui para algo muito poderoso. Deus nos trouxe aqui para que nós venhamos entender que alguns lugares, eles são sim para a gente, alguns lugares eles não são, mas existem alguns princípios que eu preciso seguir para que eu venha viver uma caminhada próspera com Cristo, amém? Diga comigo, plante-se e floresça. Quando nós falamos em florescer, nós logo pensamos em plantas, nós logo vamos pensar ali naquilo que Deus ele tem para nossas vidas. E o florescer, ele tem a ver com prosperar. O florescer, ele tem a ver com eu estar vivendo aquilo que Deus ele preparou para a minha vida. O florescer, ele tem a ver com aquilo que Deus ele me chamou para me viver. Uma planta, ela só floresce quando ela está firmada no local certo. Uma planta, ela só floresce quando ela tem as suas raízes fincadas na terra boa, na terra que lhe pertence. E hoje, nessa manhã, Deus ele nos trouxe aqui para que nós venhamos entender que chegou o tempo de nós plantarmos e também de florescermos. Fale para quem está do seu lado aí, plante-se
e floresça. Salmo 92, versículo 13. Você que trouxe a sua Bíblia, abre aí. Salmo 92, versículo 13. Você que trouxe, acompanhe aí na sua Bíblia. Você que não trouxe, acompanhe aqui no telão com a gente. 92, 13. Salmo 92, versículo 13. Acende a luz aí, alguém, por favor, para as pessoas poderem enxergar aí rapidinho na sua Bíblia. 92, versículo 13. A palavra do Senhor, ela vai dizer o seguinte: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Olha só, os que estão plantados, repita comigo, plantados. Quando nós falamos em plantados, o Senhor lhe diz que os que estão plantados na casa do Senhor florescerão. Deus, ele tem um tempo que ele quer que todos nós venhamos florescer. Mas quando nós falamos em estar plantados, ele quer falar conosco sobre a minha permanência, sobre o compromisso que eu tenho que ter e sobre a estabilidade que eu tenho que ter dentro do reino de Deus. Acontece que o Senhor, ele está nos chamando para um tempo em que eu tenho que ter compromisso com a sua casa, compromisso com a sua obra, compromisso com o seu reino e finalmente me estabilizar, finalmente ter uma estabilidade espiritual, finalmente ter uma estabilidade na minha caminhada com Ele. Ele nos chama a não mais viver um tempo de oscilação, mas um tempo em que eu tenho raiz, eu estou plantado, eu tenho compromisso, eu tenho uma fidelidade, eu tenho algo que eu vivo com Deus, eu tenho compromisso com a casa do Senhor, eu tenho compromisso com o reino dEle, eu tenho um lugar de permanência. Bata o pé no chão e fala assim: esse é o meu lugar de permanência. Sabe, Deus, ele não nos chamou para nós sermos turistas espirituais, Ele nos chamou para nós pertencermos a um lugar. Ele nos chamou e Ele nos convocou para sermos colunas dentro do reino de Deus. Quando eu vou num lugar apenas para receber, quando eu vou num lugar apenas para passear, eu acabo não sendo uma coluna, eu acabo não tendo uma raiz. E quando eu não tenho uma raiz, eu facilmente posso cair, eu facilmente posso me distanciar. Mas hoje o Senhor está nos chamando para nós plantarmos e florescermos. Deus está nos chamando para nós vivermos um tempo de compromisso, um tempo de fidelidade, um tempo que eu me torno uma coluna, um tempo que eu tenho raiz, um tempo que eu não sou mais um turista espiritual. Diga assim: eu não sou turista. Sabe, há uma unção liberada sobre aqueles que decidem se enraizar. Algo que Deus, ele só entrega para aqueles que têm lugar, para aqueles que têm raiz, para aqueles que têm compromisso. E eu sei que você é uma dessas pessoas. Alguém que tem compromisso, alguém que vai ver coisas novas, alguém que vai voar, alguém que não vai mais andar de um lado para o outro, mas alguém que vai falar assim: não, esse é o lugar que eu achei, esse é o lugar que o Senhor me colocou. Nenhum de nós que estamos aqui, nós viemos aqui em vão. Não, hoje eu me acordei, eu vou na igreja, eu vou ouvir uma palavra. Não, o Senhor te chamou porque esse é o lugar em que Ele quer plantar você. Se você já está aqui, Ele já plantou você. Se você ainda não tem raiz, hoje você vai daqui plantado na casa de Deus. Diga comigo: plantar-se é compromisso. Quando eu decido me plantar dentro do reino de Deus, quando eu decido criar raiz em um lugar, eu tenho que entender que o Senhor, Ele me chama para ter compromisso com aquilo. O Senhor me chama para ter compromisso com aquela casa. O Senhor me chama para ter compromisso com aquela igreja. O Senhor me chama para ter compromisso com o reino de Deus. E quando eu entendo isso, eu preciso entender que uma árvore que ela é plantada, ela não escolhe o solo que ela vai ficar toda semana. Ela sabe que aquele é o solo dela. Você não vê uma planta que hoje, semana que vem você vai ver uma planta num lugar diferente, semana que vem aquela planta vai estar em outro lugar. Não, aquele é o solo dela. Eu sei que toda semana você está aqui no domingo, você está aqui na quarta, diga amém. Porque você foi colocado aqui. Porque essa é a terra que o Senhor plantou você. Porque esse é o local que o Senhor te chamou para prosperar. Sabe, quando você entende isso, você entende que compromisso vai requerer entrega de cada um de nós. Quando o Senhor nos chama, Ele nos chama para viver algo novo, Ele nos chama para nos plantarmos em algum lugar, Ele nos chama para nos firmarmos em sua caminhada com Ele. Eu tenho que estar ciente que isso vai exigir de mim entrega.
vai exigir de mim um pouco de sacrifício, mas que tudo isso vale a pena para que eu possa ter uma estabilidade espiritual no reino de Deus. Eu vou ter que abrir mão um pouco mais da minha agenda, diga amém. Eu vou ter que abrir mão um pouco mais do meu tempo, mas para me dedicar no reino de Deus. Eu tenho que abrir um pouco mais de mão daquilo que eu gosto, mas para que eu possa ver o reino de Deus avançar, para que eu possa ter uma maturidade espiritual. Tem coisas que só vai viver espiritualmente, tem coisas que só vão crescer, pessoas que só vão crescer espiritualmente quando elas se estabilizarem dentro do reino de Deus. Tem unções que só são liberadas para aqueles que têm compromisso. Tem coisas que só são liberadas, tem coisas que você só vai ver quando você tiver compromisso com a casa de Deus. Sabe, o Senhor nos chama para um tempo em que eu não sou mais, como eu falei, um turista. E que eu não só apenas venho e recebo, mas Ele quer que eu também venha contribuir dentro do reino de Deus. Que eu venha somar. E eu tenho certeza que cada um de nós que estamos aqui temos algo que podemos somar dentro do reino de Deus. Nós temos habilidades que são necessárias, olha só. Jeremias, capítulo de número 17, versículo 8, você que trouxe sua Bíblia aí. Jeremias 17, versículo 7 e 8 diz o seguinte: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Bendito o homem, porque será como uma árvore plantada junto às águas. Mais uma vez, o reino de Deus, a palavra de Deus vai falar que nós precisamos estar plantados em um lugar. Mais uma vez, a palavra de Deus, o Senhor vai nos lembrar que eu preciso ter compromisso com a terra, que eu preciso estar em um lugar que vai me fazer próspero e vai me abençoar. Comprometimento com a casa de Deus libera crescimento e bênção sobre as nossas vidas. Fale para quem está do seu lado aí: Deus te chama para um tempo de compromisso. Tem frutos que só virão sobre as nossas vidas quando nós nos plantarmos para o lugar que Ele nos designou. Tem pessoas que só vivem coisas extraordinárias a partir do momento que elas começam a ter compromisso, que elas começam a entender que elas foram plantadas em um lugar, que elas foram chamadas para obedecer a um lugar. Diga comigo: a diferença entre visitar e estar plantado. Visitantes, eles vão receber bênçãos ocasionais. Em uma hora ou outra acontece algo, acontece um milagre. Mas os que estão plantados recebem bênçãos permanentes. Os que estão plantados vivem constantemente uma vida de milagre, uma vida de bênção, uma vida em que elas são cuidadas, apacentadas e vivem coisas extraordinárias. Deus, Ele nos chama para nós vivermos um tempo de aliança e colheremos frutos permanentes em nossas vidas. Acredito que todos nós aqui conhecemos alguém ou vivemos um tempo em que a instabilidade espiritual nos atrapalha. Um dia você está bem, hoje eu estou com fé, hoje eu vou caminhar com Cristo, hoje eu estou pegando fogo, eu vou dar o meu melhor. Passam algumas situações, a pessoa ela acaba oscilando. Passam alguns momentos, a pessoa ela acaba naufragando na fé. Um dia eu estou bem, outro dia eu não estou. Esse mês eu vou me firmar com Cristo, eu vou caminhar com Ele, eu vou ver coisas extraordinárias. Passam 2, 3 dias, passam algumas semanas, a pessoa ela está novamente cabisbaixa. Talvez seja porque você ainda não se enraizou dentro do reino de Deus. Talvez seja porque você ainda não se colocou na terra que o Senhor te chamou para você pertencer. Mas quando você se planta, você vive coisas extraordinárias.
Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos lá. Acontece. Ao vivo acontece. Glória a Deus. Efésios, capítulo de número 4, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o tempo e vento de doutrina, pelo engano dos homens, com astúcia, enganos, que enganam fraudulosamente. Glória a Deus. O Senhor nos chama para um tempo em que não é qualquer vento de doutrina que vai me levar, não é qualquer pensamento que vai me levar, não é qualquer palavra que vai me levar a qualquer lugar, mas quando eu estou enraizado, eu sigo aquela visão que foi plantada sobre a minha vida, eu sigo sobre aquela unção profética que foi derramada sobre a minha vida. Quando as pessoas elas começam a sua caminhada, elas acabam vacilando, elas acabam oscilando bastante dentro da sua caminhada, por simplesmente não estarem plantadas e não estarem vivendo o compromisso que o Senhor nos chama para ter. Nessa manhã o Senhor nos chama para viver um tempo de estabilidade, um tempo em que eu sei que eu sou plantado, então sim, eu vou seguir aquela visão profética daquele lugar que eu for plantado. Sim, eu vou seguir aquela visão de crescimento daquele lugar que eu fui plantado. Sabe, Deus nos chama para um tempo em que não, você não vai mais oscilar, você não vai mais de um vento para um outro, você não vai de um lado para o outro, mas não, esse é meu lugar, é aqui que eu estou plantado, é essa visão que eu vou seguir. Mas eu só consigo ter essa estabilidade, eu só consigo ter esse compromisso quando eu entendo que eu preciso criar raiz em um lugar. Não, Senhor, a partir de hoje eu vou sim ter compromisso com o reino de Deus. A partir de hoje sim, Senhor, eu vou me doar. Eu não vou ser apenas um visitante, eu não vou ser apenas alguém que vai lá e recebe, mas eu vou contribuir, porque eu entendo que quando eu contribuo, quando eu tenho raiz, eu vivo frutos permanentes sobre a minha vida, eu vivo bênçãos permanentes sobre a minha vida. O Senhor nos chama para um tempo grande, um tempo grandioso, um tempo de estar plantado. Agora eu pergunto para você, você está plantado ou apenas frequentando a casa de Deus? Será que você tem compromisso com o reino? Ou será que você apenas acaba se tornando um visitante, alguém que vem, que recebe e vai embora? O Senhor nos chama para um tempo de estarmos enraizados e plantados no lugar certo. Porque quem está plantado, floresce. Fala para quem está do seu lado, e quem está plantado, floresce. O Senhor nos chama para um tempo de frutificar, um tempo de florescimento, um tempo que eu vou dar frutos. Sabe, a gente não vai florescer, a gente não vai dar frutos em um lugar simplesmente por ser bom, simplesmente por ter talento. Nós vamos florescer em um lugar, nós vamos simplesmente frutificar quando eu estiver debaixo de uma obediência, debaixo de um compromisso, debaixo de uma aliança. Isso vai fazer eu viver coisas extraordinárias. Sabe, o Senhor nos chama para florescer, mas eu não consigo florescer estando no lugar errado. Quando eu estou plantado, quando eu estou no lugar certo, o fruto disso é o florescimento. Talvez hoje você ainda não esteja vivendo aquilo que você esteja planejando. Talvez hoje você ainda não tenha vivido esse tempo de florescimento, e talvez seja porque você ainda não está plantado no local certo. Mas nós estamos aqui nessa manhã porque Deus está nos preparando para um tempo de florescer. Porque Deus está nos preparando a um tempo que eu estarei plantado no lugar certo. E as pessoas verão os frutos e as flores sobre a sua vida. Mas tudo isso quando eu caminho debaixo de uma obediência. Sabe, Deus ele prepara estações, e eu sei que a estação que Ele está preparando para cada um de nós é a estação da frutificação. A visão que o pastor teve ainda há pouco sobre a igreja, os discípulos chegando, é porque ele está preparando o tempo de frutificação para essa igreja. E sabe quem será a chave para essa frutificação? Você. Porque você vai florescer, você vai dar frutos, você vai somar dentro do reino de Deus, você vai estar plantado no local certo.
Sabe, eu preciso entender isso. Eu preciso entender que Deus, Ele me chamou para me estar plantado. Eu tenho que ter compromisso. Existe diferença entre estar plantado e ser apenas um visitante. E existe um momento em que Deus, Ele preparou o tempo, a estação do florescimento, a estação dos frutos. Deus, Ele quer que você floresça dentro do reino dEle, mas Ele quer que você crie raízes neste lugar. Um lugar em que você é cuidado, em que você é amado, um lugar em que você aprende, um lugar em que tem alguém que ora por você, e isso vai florescer sobre a sua vida. Há um tempo de florescimento reservado para cada um de nós, e esse momento é agora. O Salmo capítulo 1, versículo 2 e 3. Salmo 1, versículo, diz o seguinte: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei media de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não sou eu que estou falando isso, é a palavra do Senhor que vai dizer que quando você está plantado, você dá fruto na estação própria, o seu fruto vai prosperar e você vai prosperar. O que o Senhor está chamando cada um de nós é para um tempo de florescimento, um tempo de crescimento, um tempo que você criou raízes, um tempo que você tem compromisso, e o fruto disso vai ser o florescimento. E como eu falei para vocês, o florescimento, ele vem também de prosperar, é um tempo de prosperidade completa em nossas vidas. Viver uma família próspera, viver um ministério próspero, viver uma vida próspera na sua vida financeira, isso é prosperidade. Esse é o tempo que o Senhor está chamando nós para vivermos, aleluia. Mas o que seria esse florescer? O que seria eu criar raiz? O que seria eu me plantar em um lugar? Seria se envolver com o reino de Deus. Eu não consigo me plantar, eu não consigo criar raiz se eu não me envolver com o reino de Deus. Mas que seria esse envolvimento hoje dentro da nossa igreja? Se envolva no lar de paz. Fale para quem está do seu lado aí. Fale para quem está do seu lado. Se envolva no lar de paz. Misericórdia. Quando eu crio compromisso com o lar de paz, eu tenho um lugar de pertencimento. Você que ainda não frequenta um lar de paz, é um lugar que você vai ser cuidado, é um lugar que você vai ser amado, é um lugar que você vai contribuir dentro do reino de Deus. E quando eu falo sobre me envolver com o reino de Deus, eu não estou falando apenas sobre o lar de paz. Eu estou falando sobre eu me envolver com a sua obra por completo. Quantos de nós que estamos aqui temos talentos, temos dons, temos ministério, mas nós não estamos nos envolvendo com a terra que nós fomos escolhidos para plantar? Quantos de nós fomos chamados, fomos escolhidos para somar dentro do reino de Deus, mas nós estamos nos fugindo desse compromisso? Tem lugar para todo mundo servir dentro do reino de Deus? Tem lugar para você no diaconato? Tem lugar para você ali na projeção, na recepção? E você só vai florescer, você só vai conseguir ter uma estabilidade espiritual dentro do reino de Deus a partir do momento que você se envolver com o seu reino.
Você precisa procurar entender que Deus ele chama você para se envolver com a sua obra. Que Deus ele chama você para um tempo que você está plantado, para um tempo que você contribui, para um tempo que você é uma coluna, para um tempo que você usa os seus talentos, os teus dons dentro do reino de Deus. Decida sair da visita e queria viver um tempo de raiz dentro do reino de Deus. É o tempo de florescer. Mas para florescer, eu preciso me envolver. E é por isso que Deus nos trouxe aqui nessa manhã. Porque chegou o tempo de você parar de ser apenas uma planta comum e virar uma planta enraizada dentro do reino de Deus. Lugares que não te cabem mais é entender que o lugar que cabe a você é um lugar que você se envolve com a obra dele. Procure um lar de paz, se envolva com face a face. Tudo isso vai fazer você crescer, florescer e viver coisas extraordinárias dentro do seu reino. Nessa manhã eu gostaria que você se colocasse de pé no seu lugar. Essa manhã eu convido você a fechar seus olhos aí no seu lugar. Eu convido você a analisar a sua caminhada. A entender aquilo que Deus ele tem para você. É um tempo de plantar e florescer. É o tempo de plantar e viver coisas extraordinárias. Feche seus olhos. Os que estão plantados na cara do Senhor, eles vão viver coisas extraordinárias. Eu entendo que me plantar requer compromisso na minha vida. Eu entendo que aqueles que estão plantados, eles colhem frutos permanentes. E eu entendo que aqueles que estão plantados irão florescer. E florescer significa se envolver com o reino de Deus. Nessa manhã Cristo nos trouxe aqui porque chega ao tempo de ser apenas turistas espirituais. Deus ele nos chama a nos envolver com o reino de Deus. Deus ele nos chama a contribuir com a sua obra. Deus ele nos chama a criarmos raízes com este lugar, a criarmos raízes com a sua obra. E é por isso que nós estamos aqui. Feche seus olhos nesse momento. Eu peço que você analise a sua vida. Será que hoje eu tenho contribuído dentro do reino de Deus? Será que hoje eu tenho criado raiz com o lugar que Ele me colocou? O seu compromisso, o seu crescimento está completamente ligado ao compromisso que você tem com a casa de Deus, com o reino de Deus. Deus honra quem se planta, quem se entrega, quem serve. E Deus nessa manhã Ele chama você para se plantar dentro dessa casa. Deus Ele te chama para viver um compromisso espiritual com esse reino. Deus Ele te chama porque Ele não quer mais que você oscile espiritualmente, mas a partir de hoje você estará firmado. Não é qualquer vento, não é qualquer tempestade que vai te derrubar, porque chegou o tempo de você criar raiz dentro do reino de Deus. Deixa eu ficar nesse lugar.
criar raiz no reino de Deus. O Senhor está te chamando para permanecer no reino dele. Todos os dias da minha vida. O Senhor está te chamando. Coisa Adore a Ele, adore a Ele. deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa O Senhor está te chamando nesse momento. deixa eu ficar nesse lugar. Te chama a viver uma vida de compromisso, uma vida de aliança. Minha vida, coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Chega de viver um tempo em que eu não tenho raiz, um tempo em que eu oscilo. Nessa manhã o Espírito Santo trouxe você aqui para fortalecer você, para te plantar no local certo, para você poder viver coisas extraordinárias. Vou Diga ao Senhor: não, Senhor, eu preciso me plantar. Eu preciso criar raiz. Da minha vida, uma coisa vou pedir. Diga isso, adore a Ele, diga. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Declare. Eu preciso entender isso essa manhã. Deus, Ele nos chama para um tempo de compromisso, um tempo de me envolver, um tempo de florescer. Nessa manhã o Senhor quer derramar isso sobre a sua vida. Um tempo que você vai florescer, um tempo que você vai criar raiz, um tempo que você vai se envolver dentro do reino dEle. O Senhor vai derramar isso sobre esse lugar. Eu queria convidar toda a igreja a sair do seu lugar e vir até aqui à frente, porque eu tenho certeza que um tempo de florescimento será derramado sobre este lugar. Sai do teu lugar. Toda a igreja, sai do seu lugar. A presença de Deus está neste lugar. Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui essa noite com nossos pés fincados em um lugar, porque nós vamos criar raiz. Nós não vamos mais vacilar, nós não vamos mais oscilar, mas a partir de hoje nós criaremos raízes dentro do reino de Deus. E os frutos serão evidentes. É aqui que eu me sinto muito bem. Feche seus olhos, igreja. É aqui que eu me sinto muito Chegou bem. o tempo de eu florescer dentro do reino de Deus. É aqui que eu me sinto muito bem. Esse é o lugar que o Senhor escolheu para você florescer. É aqui que eu me sinto Esse é o muito lugar bem. que o Senhor escolheu para você frutificar. Esse é o lugar que o Senhor escolheu para você ser cuidado, amado e viver um crescimento espiritual. E o Senhor te chama. O Senhor te chama a se envolver com a sua obra. O Senhor
Senhor te chama a usar suas habilidades, os seus talentos, os seus dons dentro do reino de Deus. É por isso que o Senhor te trouxe aqui essa noite, porque esse é o lugar que Ele escolheu para você. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há lugar melhor. Pai, nessa manhã, nós queremos viver esse tempo de florescimento, Deus. Eu declaro que nós iremos viver, Senhor, um tempo de crescimento extraordinário. Um tempo que eu vou me envolver, um tempo que eu vou somar. Um tempo que nós iremos criar raízes dentro do reino de Deus. Declare, igreja! É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Uma coisa Declare nessa manhã. deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha Declare! Mais uma vez, bem alto. Vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar. Coisa eu vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Nós adoramos aquele que faz. O Senhor chamou você Aos teus anjos, para viver coisas extraordinárias. adoramos O aquele Senhor chamou você para viver um tempo de florescimento, para dar frutos. nós adoramos O Senhor chamou você para você usar as habilidades, os dons, aos teus anjos, tudo aquilo que tem nas suas mãos, para ser usado dentro do reino dele. fogo aos teus Esse é o lugar que Ele colocou você para você florescer. os seus mil, Mas só floresce aquele que escolhe ter raiz. o seu fogo, Só floresce aquele que escolhe ter compromisso. seus mil. Só floresce aquele que escolhe se submeter no reino de Deus. Queremos queimar, nós somos seus mil. O Senhor está aqui porque nessa manhã nós não iremos mais ser turistas espirituais, mas nós iremos criar raiz neste lugar. Queremos queimar, nós somos seus mil. O Senhor está aqui, a presença dele é real neste lugar. Nós somos seus mil. Queremos queimar. Somos teus ministros. Ele está aqui, adora Ele. Nós somos seus ministros.
chamou você para se envolver dentro do reino dele. O Senhor chamou você para criar raiz. Eu me sinto muito bem. Esse é o lugar que Ele escolheu para você. Aleluia. Olhe para mim nesse momento. Não saia daqui essa manhã com o mesmo pensamento. Saia daqui disposto a entender, não, esse é o lugar, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou permanecer, é aqui que eu vou contribuir, é aqui que eu vou somar. Se envolva, participe, se envolva nos cultos, se envolva na obra. Se eu fosse você, ao terminar aqui, já procurava a Julie. Não, eu vou participar do face a face. Eu vou me envolver, eu vou criar raiz, eu quero viver coisas novas. Eu vou florescer. O Senhor chamou cada um de nós que estamos aqui para um tempo de florescimento. E só floresce quem cria raiz. É por isso que nós estamos aqui. E acima de tudo, saiba que você vai se plantar em um lugar em que você terá pessoas que vão ajudar você, que vão orar por você, que vão caminhar com você. Você vai ter um pastor extraordinário que vai incentivar você todos os dias a crescer dentro do reino dele. Saiba disso, o Senhor chamou você para se plantar. Porque quem planta, floresce. E é um tempo de florescimento preparado para cada um de nós. Aleluia. Chama o nosso pastor que vai abençoar nossas vidas. É forte, irmão. Aleluia, diga. Uma coisa houve. O quê?